Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós vamos ler Provérbios 27 e a palavra-chave de hoje é cultivar. Uma visão geral de Provérbios 27. O eixo dominante do capítulo é o cultivo, porque fala sobre cultivar a humildade, corrigir, confrontar, cuidar do temperamento, dos olhos, do rebanho e do lar. Então a palavra é cultivo porque o capítulo inteiro fala sobre humildade em relação ao amanhã, versos 1 e 2. Entender que a presunção sobre o futuro impede o cuidado com hoje. O valor do confronto sincero, versos 5 e 6. Compreender que as correções feitas com amor são curativas e necessárias para o crescimento. O amadurecimento pelo convívio, verso 17. O ajuste mútuo de temperamentos através do atrito saudável. O verso 17 fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo. A insaciabilidade dos olhos, o verso 20, fala sobre a necessidade de dominar o olhar e o desejo antes que eles destruam o contentamento. E o zelo contínuo com as ovelhas e o lar, versos 23 ao 27. O pastoreio diário das finanças, do afeto e das estruturas internas da família. Na vida sentimental, esse capítulo diz: o amor que não recebe manutenção diária e constante rega deteriora-se de forma silenciosa e invisível. Relacionamentos duradouros contam com o cultivo contínuo, onde o que é precioso precisa ser regado, podado e protegido dia após dia para não secar. Então a palavra-chave do dia é cultivar e o símbolo é um regador. Aqui nós vemos a progressão da série. Nós começamos no dia 1º de junho a leitura de Provérbios com foco na vida sentimental. Para você que entrou nesse vídeo e nunca leu Provérbios, Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, se você ler todo dia o capítulo do dia, você consegue ler esse livro todos os meses. Nos meses com 30 dias, basta ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode fazer uma pequena adaptação. Ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, porque os capítulos 1 e 2 têm uma ligação entre si. Aí no dia 7, lê os capítulos 8 e 9, porque os dois capítulos também têm uma ligação entre si. E no dia 28, você lê os capítulos 30 e 31. Agora, nesse mês de junho, nós estamos lendo Provérbios na perspectiva da vida sentimental, em comemoração ao dia 12 de junho, que se celebra o Dia dos Namorados. No mês de maio, nós fizemos a leitura de Provérbios na perspectiva do trabalho, carreira, negócios, profissão, transição de carreira. Por quê? O dia 1º de maio se celebra o Dia do Trabalho. No final do vídeo, eu vou deixar um card. E se você tiver interesse em ler Provérbios na perspectiva profissional, de negócios, de carreira, você vai poder acessar a playlist com os 31 capítulos de Provérbios meditados e lidos nessa perspectiva. E vou deixar também o card com todos os capítulos de Provérbios na perspectiva da vida sentimental. Agora aqui, um breve resumo aqui na tela da progressão da série. No dia 1º, nós lemos Provérbios 1, não entregue seu coração para qualquer pessoa. Nós estamos usando um símbolo para cada dia. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso.
nós falamos sobre a importância de verificar o caráter e usamos o símbolo de uma lupa. No dia 3, entregue seus sentimentos a Deus. Nós usamos uma bússola, porque Deus é que dá o norte. Ele orienta de forma correta, de forma que você decida bem. No dia 4, proteja o coração. Nós usamos um escudo, porque Provérbios 4 fala sobre cuidado com o coração. No dia 5, Provérbios 5. Não troque o certo pelo provisório. Nós usamos uma aliança como símbolo porque o capítulo 5 fala sobre a importância da fidelidade no matrimônio. No dia 6, não ignore estes sinais. Usamos um sinal de alerta porque Provérbios 6 fala sobre cuidado, confiança, empréstimo de dinheiro, sobre lidar com pessoas preguiçosas e acomodadas, pessoas que praticam o mal, pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que têm mãos que fazem o mal, que têm o coração perverso, que têm os pés que se apressam para fazer a maldade, que são testemunha falsa e que dividem, separam as pessoas e que se entregam para o adultério. Tudo isso, o capítulo 6 fala sobre o cuidado, sobre esses alertas. No dia 7, nem tudo que parece amor é amor. Nós usamos como símbolo uma máscara, porque Provérbios capítulo 7 mostra uma mulher casada que agarra um jovem, força o rosto dele, dá um beijo nele e diz para ele: eu já paguei meus votos e já fiz meus sacrifícios a Deus, e o meu marido não está em casa. Então podemos deitar hoje e não haverá problema nenhum. Então ela parece, porque vai à igreja, paga os seus votos, que tem algum relacionamento com Deus. Mas na verdade, ela é uma mulher infiel. Então, alertamos sobre pessoas que até frequentam a igreja, mas que usam uma máscara. No dia 8, nós falamos sobre a melhor escolha para a sua vida sentimental, que é uma coroa, porque o capítulo 8 fala sobre a sabedoria. Avançando, no dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria e da mesa da ilusão. Usamos um prato com seus talheres porque Provérbios 9 fala que a sabedoria reservou uma mesa com um banquete e que ela convida a todos para comerem desse banquete para encontrarem a felicidade. Mas do outro lado, a tolice também faz o seu convite. Então, Provérbios 9 fala qual a mesa que você senta: no banquete da sabedoria ou na mesa da tolice. No dia 10, nós tratamos sobre a importância das palavras, porque Provérbios 10 fala muito sobre o cuidado com a boca, com a língua, com as palavras. Então nós usamos uma caixa de diálogo como símbolo. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Usamos uma joia, porque Provérbios 11 fala que uma pessoa de valor segue a justiça, é íntegra, é honesta e é generosa. No dia 12, nós tratamos do coração ensinável. Seja ensinável. Usamos o símbolo de um coração com curativo, porque Provérbios 12 fala que devemos aceitar a correção quando ela vem. Então, quando o par apresenta uma palavra corretiva, pode ferir, pode machucar na hora. Mas a pessoa que aceita a correção, que se dispõe a aprender, a crescer, a melhorar, ela se cura com o tempo e ela fica melhor. No dia 13, seu futuro começa agora. Nós usamos um broto porque dia 13 fala sobre muitas das nossas escolhas. As escolhas que fazemos no presente impactam no futuro. No dia 14, seu amor está edificando ou destruindo? Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, ela derruba com as próprias mãos. Por isso nós usamos uma casa como símbolo.
No dia 13, voltando um pouco aqui, o versículo 20 diz assim: anda com os sábios, e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então é uma escolha. Os amigos que eu escolho hoje, se eu escolho amigos sábios, então eu me tornarei sábio. Mas aquele que anda com os tolos acabará mal. A escolha das amizades hoje impactará no futuro. Indo para o dia 15, proteja a paz do seu lar. Nós usamos uma pomba com um ramo porque Provérbios 15 fala sobre a importância no tom que se fala com a outra pessoa. Diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura desperta a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala sobre escolher as palavras na conversa, Provérbios 15 fala o tom que você fala. Às vezes a pessoa tem razão, mas a forma como ela fala, o tom como ela fala, desperta a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, a palavra quando ela é muito rígida, ela desperta o furor, mesmo que a pessoa tenha razão. Provérbios 16, no dia 16, nós falamos planeje, mas deixe Deus conduzir. Usamos a palavra-chave rascunho, colocamos como símbolo uma folha de papel e um lápis, porque devemos escrever os nossos projetos e apresentá-los a Deus, para que Deus assine com a caneta dele. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Provérbios 17 fala sobre a importância dos elos. Por isso nós usamos uma corrente como símbolo. Provérbios 17 fala sobre lealdade. Fala que em todo tempo devemos amar os amigos, e na hora da angústia nascerá um irmão. Marido e esposa também têm o aspecto da amizade. Marido e esposa precisam ter lealdade. O elo precisa ser fortalecido. No dia 18, laços fortes não nascem rasos. Nós usamos o símbolo de um nó e a palavra-chave do dia 18 foi profundidade, porque Provérbios 18 fala que existem amigos que não valem de nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Então, Provérbios 18 fala sobre a firmeza, sobre nós que são bem dados, que mostram que existem laços fortes dentro daquela relação. Depois, entrando no dia 20, nós falamos sobre autogoverno. Provérbios 20 fala sobre o controle sobre os impulsos em relação à bebida, em relação aos comportamentos e em relação a ter o coração submisso a Deus. No dia 21, Provérbios 21, fala sobre alinhamento. Devemos alinhar a nossa vida à soberania de Deus. Usamos como símbolo uma faixa de pedestres, porque na faixa de pedestres você tem a faixas alinhadas e o lugar certo que traz a segurança na passagem. Quem caminha alinhado com a palavra de Deus anda por lugar seguro no seu relacionamento. No dia 22, deixe Deus moldar você. Nós tratamos da moldagem divina. Existem coisas que nós dependemos de Deus trabalhar em nosso caráter. No dia 23, nós tratamos do equilíbrio. Usamos como símbolo uma balança, porque Provérbios 23 fala sobre ter autocontrole sobre comida, sobre bebida. Então, no dia 23 fala muito sobre ter moderação, equilíbrio. No dia 24, nós tratamos da edificação. Fala sobre estrutura, fala sobre alicerce. Então, nós usamos o tijolo como símbolo. No dia 25, nós falamos sobre limites, porque Provérbios 25 fala sobre colocar limites, não passar de certas muralhas. Por isso nós usamos como símbolo uma muralha.
Aí no dia 25, nós tratamos aqui a capa do vídeo foi limites. Depois, dia 26, nós tratamos sobre discernimento. Nós colocamos na capa um casal, uma luz vinda do céu, mostrando a iluminação de Deus, e uma raposa. Então a raposa, ela está ali escondida, observando o casal. E a luz está revelando a raposa. Lá no livro de Cantares de Salomão, justamente o capítulo, um livro que fala sobre relacionamentos, Salomão fala assim que é preciso afastar as raposinhas que vêm para tomar a nossa vinha. Então, as raposinhas são questões pessoais. As pessoas que se entregam para tolice, para preguiça, para contenda e para bajulação. Provérbios 26. Então, nós tratamos da questão da raposa porque é necessário ter um discernimento com pessoas que se entregam a essas formas, essas atitudes: tolice, preguiça, contenda ou bajulação. Agora entrando em Provérbios 27, a apresentação. Sejam muito bem-vindos. O tema central de Provérbios 27 é o cultivo, e o nosso símbolo de hoje é o regador. Esse capítulo nos mostra que o amor que não é regado e cuidado de forma contínua simplesmente se deteriora com o tempo. Vamos aprender sobre a necessidade de aceitarmos conversas difíceis e repreensões leais, o poder do convívio que nos afia e molda o nosso caráter, e a urgência de pastorearmos as intenções e o estado do nosso próprio lar. Prepare a sua Bíblia e o seu coração, porque hoje a sabedoria do Senhor vai nos ensinar a pegar o regador e proteger aquilo que Ele mesmo nos confiou. Entrando no bloco 1, nós dividimos Provérbios 27 em 3 blocos. Então, o primeiro bloco fala sobre a humildade do amanhã, as feridas leais e a doçura do conselho. Nós vamos ler os versículos 1 ao 10. Aqui tem um resumo da mensagem central. O homem não deve se gabar do amanhã, pois ele não sabe o que o dia trará. Verso 1. Devendo ser louvado pelos outros, e não pela própria boca. Verso 2. Fugindo do peso esmagador, da ira, do insensato e da crueldade da inveja. Versos 3 e 4. Valorizando a repreensão franca, acima do amor encoberto e falso. Verso 5. Pois são fiéis às feridas feitas por quem ama. Verso 6. Compreendendo que a alma farta pisa até o mel, mas a alma faminta acha doce o que é amargo. Verso 7. Guardando seu lugar, como a ave guarda o seu ninho. Verso 8. Alegrando o coração com a doçura do conselho cordial de um amigo. Verso 9. E preservando as alianças de amizade no dia da adversidade. Verso 10. Entrando no texto de Provérbios 27, nós vamos ler os versos 1 ao 10 na versão Almeida Revista e Corrigida. O verso 1 fala: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então fala sobre não presuma sobre amanhã. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13 ao 16, está escrito que muitos dizem: amanhã nós vamos negociar. Entrando aqui no texto de Tiago, no capítulo 4, vamos aqui ao versículo 13. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor
que aparece por um pouco e depois se desvanece. 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda a glória, tal como esta, é maligna. Então Deus considera maligno aquele que fala sobre o futuro como se tivesse o domínio, presumindo a respeito do dia de amanhã. E o verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que não deve ser presumido e fica presumindo as coisas sobre o futuro, não tendo humildade a respeito do amanhã, não cultiva a humildade no coração, está cometendo pecado. Voltando para Provérbios 27, por que presunção é pecado? Porque a pessoa começa a fazer os seus planos, os seus projetos, e vai levando avante por conta própria, sem perguntar a Deus se Deus está à frente. E nós já falamos no dia 16, quando lemos Provérbios 16, que nós devemos escrever o rascunho e deixar que Deus assine os nossos projetos com a caneta dele. Agora, no verso 2, louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Fala sobre cultivar a humildade. 3, pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. É necessário cultivar no coração a paz, a paciência, a resposta suave. A pessoa que não cultiva isso no dia a dia, no momento em que acontece alguma coisa, ela estoura. Ela manifesta toda a sua ira, que é mais pesada do que a pedra e a areia juntas. Agora o 4. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Aqui no 4, fala sobre a importância de cultivar a paz. Reforça o versículo 3. E na segunda parte do versículo 4, fala sobre o cuidado com a inveja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é um capítulo que fala sobre o amor, entrando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, vamos ler até o versículo 4. Verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Você sabe que o metal que soa ou sino que tine faz barulho, mas não muda nada. Verso 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Não tem sentido você ter tantos dons e não amar o próximo, não amar a Deus. Verso 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora o 4. O amor é sofredor, é benigno, e o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então aqui, quando ele fala que o amor não é invejoso, às vezes tem casais que o marido compete com a esposa. Eu já vi divórcio de casais que os dois trabalhavam no mesmo ramo e de repente a mulher conseguiu se destacar muito e o marido não aceitou o destaque da esposa. Ao invés de haver uma consideração pelo sucesso da esposa, o marido não aceitou. Ele disse: como que você conseguiu ir além daquilo que eu fui? Então, o amor, ele não é invejoso. Só para ler aqui mais um versículo, 5 e o 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E aí o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E
o verso 8: o amor nunca falha. Vamos parar por aqui e voltar para Provérbios 27. Então aqui, voltando para Provérbios 27, o versículo 4 fala: quem parará perante a inveja? A inveja destrói o relacionamento. Verso 5: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, aquilo que você sente dentro do relacionamento precisa ser falado, compartilhado. Seja o amor precisa ser manifestado. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de expressar palavras de afirmação. Agradecer quando o par faz alguma coisa boa para ele, para ela, de ter um tempo de qualidade com o seu marido, com a sua esposa. Muitas vezes a correria do dia a dia faz as pessoas esquecerem de namorar, de terem o tempo do casal. Muitas vezes a preocupação com os filhos faz o casal até esquecer que tem uma relação entre si. Então, tanto o amor quanto a repreensão. Às vezes, alguma coisa incomoda em um, no outro, e essas coisas precisam ser faladas. Porque se a pessoa não fala, ela vai acumulando uma mágoa, um ressentimento, uma raiva no coração. Então o verso 5 fala: é melhor falar. O 5 fala: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que fica encoberto não resolve nada. Porque tem pessoas que falam: mas eu amo, mas eu não preciso ficar falando. Fale, manifeste esse amor. Agora, uma indicação de livro especificamente para essa questão de amor, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. É do Gary Chapman esse livro. E ele fala que as pessoas amam de formas diferentes. Ele fala que existem 5 formas das pessoas amar. Algumas pessoas precisam de palavras de afirmação. Então são aquelas pessoas que precisam que o outro fale: eu te amo. Ah, eu estou muito feliz que você fez isso por mim. São palavras de afirmação. Tem outras pessoas que sentem que são amadas no toque. Elas precisam do abraço, de estar com mãos dadas, de ter mais tempo de toque. Tem outras pessoas que se sentem amadas quando elas recebem um presente. Não um presente caro, aquele presente grande, mas pequenos presentes que são dados. A lembrança de trazer alguma coisa. Tem outras pessoas que valorizam mais o tempo de qualidade. Elas podem ficar até uma semana, 15 dias trabalhando em lugares diferentes, mas quando estão juntos, que seja um dia, aquele tempo tem que ser um tempo absoluto e de qualidade. Então, ele fala no livro sobre as 5 linguagens do amor, que nós aprendemos as nossas linguagens de amor dentro das nossas famílias. Então, na família do marido, na família da esposa, o convívio, como era o relacionamento com os pais e com os irmãos dentro da casa de cada um, vai moldando a forma como cada pessoa percebe o amor. Então, ler esse livro abre um entendimento que às vezes você dá muito valor para o toque. E às vezes o seu par quer que você fale. Precisa de palavras de afirmação. Porque ele foi educado às vezes numa casa em que a mãe sempre falava: você fez muito bem isso por mim. Então às vezes esse marido precisa que você fale palavras de afirmação. Às vezes a esposa recebia sempre um presente que ela recebia do pai. Então ela aprendeu essa linguagem de amor.
A quinta linguagem de amor é o serviço, que às vezes a pessoa mostra que ela ama fazendo as coisas pela outra. E essa pessoa que ama pelo serviço, normalmente ela não fala, eu te amo, mas ela vai lá e faz as coisas. Mas às vezes a pessoa tem a linguagem de amor em palavras de afirmação. E aí a pessoa faz o serviço e a outra pessoa que tem a linguagem de amor de palavras de afirmação fala: você nunca fala que me ama. Você sempre é prestativo, mas nunca fala. Mas é porque a linguagem de amor dessa pessoa é serviço. Então o livro fala sobre essas 5 linguagens. E o versículo 5 fala que é melhor falar, conversar a respeito desses assuntos, porque isso esclarece e melhora o relacionamento. Verso 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então não adianta aborrecer a pessoa, dizer palavras desagradáveis e depois vir com um beijinho, dizendo: me perdoa. Precisa prestar atenção, cultivar a paciência e prestar atenção antes de aborrecer, de ferir, de machucar. O beijo que vem depois, ele não cura. Leva tempo até a pessoa conseguir se curar daquilo que foi falado. Agora a primeira parte do verso 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes, o seu par fala uma coisa que fere na hora. Mas, se você parar e pensar bem, a pessoa está certa sobre o que falou. E aí nós lemos o capítulo 12 de Provérbios, que fala sobre a importância de ter um coração ensinável. Verso 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. O verso 7 fala sobre a importância da gratidão, que tem pessoas que não valorizam o que o outro está fazendo por ele, por ela. Por quê? Como o outro sempre está fazendo, ele fala assim: isso daí é obrigação. A pessoa não valoriza o que o par está fazendo. Verso 8. Quando tem muitas pessoas que não têm o marido que você tem, a esposa que você tem, então valorize a pessoa que está com você. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. E essa segunda parte, a alma faminta todo amargo é doce, aplicando na vida sentimental, tem muitas pessoas que aceitam o amargo, porque elas se sentem solitárias, elas estão vazias, estão aí sofrendo com pessoas narcisistas, às vezes sofrendo abuso, às vezes sofrendo violência. Então, tem pessoas que estão famintas. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se de repente você está ouvindo esse estudo e está passando por isso, Deus não chamou você para viver dessa forma. Você tem valor, como filho de Deus, como filha de Deus. Nenhuma mulher pode fazer de você gato e sapato. Nenhum homem pode fazer de você gato e sapato. Então a primeira parte, agradeça. Você que está casado, que está casada, valorize o seu marido, a sua esposa. E você que está com a alma faminta, busque a Deus, valorize quem você é em Deus. Deus tem uma pessoa boa para você. Se está num namoro ruim, se está num noivado que já percebeu que está mal, reveja. Deus tem o melhor para você. Verso 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Então uma ave que está fora do seu ninho, ela está perdida. A pessoa precisa estar dentro da sua casa, dentro da sua família, cuidando do seu relacionamento. Não por aí, caminhando fora do propósito de cuidar da sua casa. Verso 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo
com o conselho cordial. Então o verso 9 fala que da mesma forma como óleo e perfume trazem uma boa sensação, alegram o coração, o conselho cordial ajuda quando o amigo está doente. Aplicando na vida sentimental, é importante ter esse apoio mútuo entre o casal. E o verso 10: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. O verso 10 está dizendo: valorize as pessoas que você tem perto de você. Nunca abandone os amigos que eram amigos dos seus pais, amigos antigos, amigos da família, pessoas já conhecidas. Valorize cada pessoa que você tem no seu círculo social. Todas elas são importantes. E os vizinhos são importantes. Às vezes você tem um irmão, mas o irmão está muito longe. No dia da dificuldade, você pode contar com os amigos, aqueles que estão ali perto. Então, valorize os amigos. Os principais ensinamentos espirituais aqui. Número 1, o perigo do presunçoso. Verso 1, o amanhã pertence exclusivamente a Deus. Presumir que o futuro está garantido sem o cuidado com as atitudes do presente é uma tolice que sabota a estabilidade espiritual. 2, as feridas leais do amor. Versos 5 e 6. O verdadeiro amor não é omisso. O parceiro ou amigo que realmente nos ama prefere nos confrontar e nos, entre aspas, ferir temporariamente com a verdade do que nos lisonjear enquanto caminhamos para a queda. E 3, a doçura do conselho cordial. Verso 9. A amizade sincera funciona como óleo e perfume para a alma. Ter mentores e amigos espirituais que têm acesso à nossa vida é um mecanismo de proteção indispensável. Aplicações para o mundo atual. Vivemos na cultura da validação constante. As pessoas buscam parceiros que apenas massageiem seus egos e aceitam, entre aspas, os beijos enganosos, que são os elogios falsos que vêm em redes sociais, enquanto bloqueiam ou rejeitam qualquer repreensão franca. Ninguém mais quer ouvir a correção de ninguém. É o que diz o verso 5. O resultado é uma geração de solteiros e casados mimados que não toleram o atrito do crescimento e preferem abandonar relacionamentos ao primeiro sinal de que precisam mudar de atitude. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Não romantize a carência. Verso 7. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Se você estiver emocionalmente faminto e carente, qualquer migalha de atenção parecerá amor, e qualquer pessoa tóxica parecerá a ideal. Cure e preencha sua alma em Deus antes de buscar um relacionamento para não aceitar o amargo como se fosse mel. Aprecie as repreensões fiéis. O verso 6. Se seus pais ou líderes espirituais apontam bandeiras vermelhas em relação ao seu namoro, não os isole. Quem te ama de verdade vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Para os noivos, doçura no conselho. Verso 9. Usem o período do noivado para buscar conselhos cordiais de casais maduros. Não blindem o relacionamento de vocês em uma bolha de orgulho. Estejam abertos para que o caráter de ambos seja lapidado antes de assumirem o matrimônio. Para os casados, amor que confronta e cura. Verso 5. Esconder incômodos, mágoas ou comportamentos nocivos para evitar brigas é amor encoberto, e isso adoece a relação. Pratiquem a verdade com amor. As feridas de um ajuste sincero curam, a omissão destrói. O que acontece muitas vezes é a pessoa não fala, não fala, não fala, e de repente vem o divórcio direto. Então, é importante falar, tratar das questões, cultivar a paciência, cultivar o amor,
cultivar a resposta suave, a sabedoria no falar, mas é necessário falar. Agora indo para o bloco 2, a goteira contínua, o ferro que afia o ferro e a insaciabilidade. Vamos ler os versos 11 ao 20. Um resumo aqui da mensagem central. O jovem deve buscar ser sábio, para alegrar o coração dos que o instruem. Verso 11. Devendo o prudente se esconder ao ver o mal, enquanto o simples sofre as consequências. Verso 12. Evitando as armadilhas da fiança precipitada. Verso 13. E da bajulação barulhenta. Verso 14. Compreendendo que a mulher contenciosa é como a goteira contínua em dia de grande chuva, impossível de conter. Versos 15 e 16. O texto fala da mulher contenciosa, mas o texto se refere à pessoa que é contenciosa, a pessoa que fica o tempo todo criando contenda dentro de casa, é como uma goteira no dia de chuva. E é impossível conter a pessoa que não tem esse controle. Assim como o ferro afia o ferro e o convívio afia o caráter do amigo, verso 17, colhendo a honra quem cuida da figueira, verso 18, refletindo o coração a verdadeira essência do homem, verso 19, e dominando os olhos, que assim como a perdição nunca se fartam, verso 20. Entrando aqui no texto da Bíblia, Provérbios 27, verso 11, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Então, aquele que é sábio traz alegria para o seu pai. Verso 12, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, aqui os versos 11 e 12, lendo em conjunto, aquele que é sábio traz alegria para o seu pai. Vamos pensar, Deus é o nosso Pai Celestial. Aquele que é sábio toma decisões inteligentes e traz alegria para Deus. Traz alegria no seu... Deus se alegra de ver os seus filhos com relacionamentos que caminham bem. E o avisado, ele vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado vê quando tem uma pessoa mal intencionada que está ali flertando, querendo entrar no seu relacionamento, sendo que você já tem um compromisso. Então a pessoa avisada, ela presta atenção, ela já toma cautela, já toma providência de deixar bem claro que tem compromisso e que tem fidelidade como seu princípio, como seu valor. Verso, e também já toma cautela de manter a devida distância daquela pessoa que muitas vezes quer invadir o seu espaço. Então, avisado, ele vê o mal e se esconde. Agora, os simples, eles dizem assim, não dá nada, não tem problema nenhum. Eu posso sair, ficar conversando com ela, ficar conversando com ele, porque eu sei bem, eu me garanto, eu tenho certeza que nunca vai acontecer nada. E é nessa autoconfiança, é nessa simplicidade que acontecem muitas traições. Verso 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Aqui um alerta sobre cuidado com educação financeira, sobre a gestão das finanças dentro do casal. Não se deve ser fiador, assumir obrigação de outra pessoa. E tudo que diz respeito às finanças do casal precisa ser tratado dentro do casal. Verso 14. Porque, ainda na questão das finanças, existem aqueles que escondem uma parte do recurso para coisas pessoais, pensando, agindo como se fossem solteiros. Verso 14. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Então, o verso 14 diz, se você tem que elogiar algum amigo, elogie e ponto. Não fique o tempo todo elogiando, vão dizer que tem alguma coisa errada ali.
É estranho alguém que fica o tempo todo falando bem, falando o tempo todo da pessoa. Pode ter alguma coisa em oculto no coração da pessoa. Por que a pessoa está elogiando tanto? Verso 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. 16. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra comete o óleo. Então os versos 15 e 16 devem ser lidos em conjunto. Eles estão dizendo que a pessoa que é rixosa, a pessoa que reclama, a pessoa que murmura, a pessoa que traz confusão para dentro de casa é como uma goteira no dia de chuva. Ainda que você tente controlar a pessoa, é como se você estivesse tentando conter o vento, a pessoa não para. E é como se você pegasse a mão e colocasse no óleo. A pessoa não muda. Então os versos 15 e 16 trazem um alerta. Se você é solteiro, se você está namorando, e você percebe que a pessoa, você já falou, e você percebe que a pessoa sempre leva a conversa para um tom de rixa, de vitimismo, de reclamação, você ainda está em tempo de pensar. Agora, já casei e a pessoa é assim, então é preciso ter paciência. E se você é essa pessoa, esses versículos estão aqui dizendo, repense. Verso 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então o verso 17 está dizendo, ferro afia o ferro. No nosso relacionamento com os amigos, com o próximo, podemos aprender. Às vezes o ferro fere, mas aquela ferida vem para aperfeiçoar. Verso 18, o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Cuide, cultive a sua relação conjugal. Cuide do seu relacionamento. Quem guarda a figueira, come do seu fruto. Se você cuida bem do seu relacionamento, você vai ter um bom fruto. O que vela pelo seu senhor será honrado. O que vela pela sua esposa, aquela que vela pelo seu marido, aqueles que velam pela sua família, serão honrados. 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O verso 19 está dizendo, veja bem o que você tem no coração. Se o coração está magoado, se o coração vai carregando ferida, então o rosto vai ser um rosto de tristeza. Mas se o coração está alegre, o rosto vai corresponder ao que tem no coração. Lá em Provérbios 4, nós lemos sobre a importância de colocar um escudo e proteger o coração de tudo que é mal. Porque lá em Provérbios 4 fala sobre tudo que você precisa guardar. Guarde o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, cuide do coração. Se existe alguma coisa ruim que precisa de perdão, que precisa de ressignificação, precisa ter um novo sentido o que aconteceu de mal no passado. Dê esse novo sentido. Perdoe, vá avante. Verso 20. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O verso 20 fala sobre cobiça. O inferno e a perdição nunca se fartam, sempre tem espaço para mais um. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Aonde vão os seus olhos? Os olhos aqui do homem são os olhos tanto do homem quanto da mulher. Tanto homem quanto mulher podem ter cobiça e podem estar insatisfeitos o tempo todo correndo atrás de mais e mais, sem prestarem atenção no contentamento e no que já têm recebido dentro da sua casa, olhando para fora, ao invés de olharem para dentro e cuidar e cultivar o seu relacionamento. Quem não cuida do relacionamento, o inferno e a perdição nunca se fartam. O inferno e a perdição sempre estão ali com a porta aberta, esperando a próxima pessoa que vai cair ali dentro e se queimar. Os principais ensinamentos espirituais. O gotejar contínuo das contendas, versos 15 e 16. O conflito persistente e a reclamação diária destroem
a estrutura de um lar de forma progressiva. Tentar conter uma pessoa contenciosa por força humana é tão inútil quanto tentar segurar o vento ou o óleo com as mãos. 2. O ferro afia o ferro. Verso 17. O crescimento espiritual é pessoal e espiritual não acontece no isolamento. Deus usa as diferenças, os atritos do cotidiano e a convivência para limar as arestas do nosso temperamento orgulhoso e egoísta. E 3. A insaciabilidade dos olhos. Verso 20. Os olhos humanos têm uma tendência pecaminosa ao descontentamento. Se não houver limites no que olhamos e desejamos, a cobiça esvaziará a alma e destruirá as nossas conquistas. Agora, aplicação para o mundo atual. A nossa era é a era do estímulo visual constante. É o Instagram, é o TikTok. Os olhos nunca se fartam, verso 20, o que gera um descontentamento crônico. As pessoas estão sempre comparando seus parceiros, suas casas e suas vidas com o palco dos outros, gerando uma insatisfação constante no casamento. Além disso, as famílias adoecem com a goteira das reclamações diárias, onde a gratidão foi substituída pela murmuração persistente. Aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros. Número 1, o filtro do espelho, o verso 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O tipo de pessoa que você atrai é muitas vezes o reflexo do estado do seu próprio coração. Se você quer alguém saudável, maduro e fiel, cultive essas virtudes na sua própria alma primeiro. 2. Cuidado com a insaciabilidade, verso 20. Se você sempre acha que o próximo pretendente pode ser melhor e nunca se decide, pare. A cobiça do olhar vai fazer você perder pessoas de valor por conta de uma busca ilusória pela perfeição. Agora para os noivos. O atrito que aperfeiçoa, verso 17. Não se assustem com as diferenças de temperamento que aparecem no noivado. Elas não significam necessariamente que vocês são incompatíveis, mas sim que o ferro está afiando o ferro. Aprendam a ceder e a se ajustar com maturidade. Para os casados, conserte a goteira, versos 15 e 16. A reclamação ácida, a ironia constante e as pequenas alfinetadas diárias funcionam como goteiras na cama do casal. Resolvam os atritos no início, peçam perdão e mudem o tom de voz para que o lar não fique inundado de amargura. E 2. Cuide da sua figueira, verso 18. O que cuida da figueira comerá do seu fruto. O seu casamento é a figueira. Se você investir tempo, carinho, elogios e cuidado diário no seu cônjuge, você colherá um fruto doce de companheirismo e honra. Entrando no bloco 3, o crisol do louvor e o pastoreio, atento do lar, versos 21 ao 27. O resumo da mensagem central. O homem é provado pelo louvor que recebe, assim como a prata no crisol e o ouro no forno, verso 21. Sendo a estultícia significa tolice, sendo a tolice do tolo incurável, mesmo sob severa disciplina, verso 22. Devendo o homem conhecer com diligência o estado de suas ovelhas e cuidar do seu rebanho, verso 23. Pois os bens materiais e as coroas terrenas não duram para sempre. Verso 24. Recolhendo com sabedoria os frutos da terra no tempo certo. Verso 25. Para que o rebanho garanta o vestuário, o sustento da casa e a manutenção de toda a família. Versos 26 e 27. Entrando aqui no texto bíblico, verso 21. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Então o crisol
ele purifica a prata. O forno tira as impurezas do ouro. E o homem é provado pelos louvores. Uma pessoa, quando recebe os elogios, se ela é humilde, se ela tem domínio sobre o orgulho, ela não vai se perder ao receber os elogios. Quando uma pessoa recebe os elogios, ela é provada sobre o quanto ela tem o valor, sobre o quanto ela tem humildade, sobre o quanto ela não se deixa carregar pelo elogio. Uma pessoa que se deixa levar pelo elogio pode, na questão do relacionamento conjugal, cair em um adultério. Porque as pessoas que vêm de fora, a pessoa estranha, a pessoa que elogia, que vem para destruir o lar, ela vem com os elogios. Verso 22. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estultícia. E o verso 22 está dizendo que o tolo insiste, ele não aprende. Ainda que ele apanhe da vida, ele continua mergulhado na tolice. O verso 22 é um alerta. Se você está com uma pessoa e você tem interesse em alguém, está namorando alguém, está num noivado e tem visto que a pessoa não muda, está ali na tolice, é tempo de reavaliar. Agora, se é o marido ou se é a esposa, é preciso ter paciência, é preciso buscar ajuda, conselho pastoral, de repente apoio em casais, porque muitas vezes reunião de casais, a conversa, pode colaborar. O marido conversando com os homens, conversando entre si, as mulheres conversando entre si, podem aprender sobre como lidar, sobre como enfrentar aquele desafio. Conversar com um casal que já passou por aquele desafio e como venceu aquele desafio pode servir como uma referência. Provérbios fala muito sobre a importância dos conselhos. 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. 24. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? 25. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. 27. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. O verso 23 até o 27 fala sobre a importância de cuidar do nosso patrimônio. Então, um casal precisa cuidar das fontes de rendimentos que tem. É necessário cuidar dos detalhes de casa. Procura conhecer, o verso 23, o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado, cuide bem da administração do seu recurso, daquilo que você tem. Porque, o 24, as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Se você não zela, se você não cuida pelo patrimônio, por aquilo que você tem, aquilo não vai durar para sempre. Agora o 25. Quando se mostrar a erva, quando surgirem fontes novas e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Então invista, aguarde isso. 26. Quando você tem a erva, você vai poder colocar ali cordeiros. Você vai poder ter outras fontes. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E o 27. Fazendo isso, haverá bastante leite de cabras, haverá ainda cabras, ou seja, mais uma fonte para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a prova do elogio. Verso 21. O caráter de uma pessoa é testado não apenas pela dor, mas pela forma como ela lida com o sucesso, a bajulação e os louvores. A soberba ou a vaidade revelam o que está oculto no crisol do coração.
Então, quando a pessoa recebe os louvores, você vê se a pessoa vai ser humilde ou se ela vai se deixar levar pela soberba. 2. O mandamento do pastoreio, verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Há uma exigência de zelo detalhado e intencional sobre aquilo que Deus nos confiou para liderar. A negligência com os nossos rebanhos espirituais e familiares atrai a escassez. E 3. A volatilidade da riqueza, verso 24. O dinheiro, o status e as posses externas são efêmeros. O verdadeiro patrimônio está nas pessoas e na saúde espiritual das nossas relações internas, que resistem ao tempo. Então a pessoa pode passar por crises financeiras, mas se ela tem um relacionamento firme, o relacionamento é um patrimônio dentro do casamento. Aplicação para o mundo atual. Vivemos na busca desenfreada por conquistas externas, a coroa do sucesso profissional do verso 24, enquanto as ovelhas de casa, que são os filhos e o cônjuge, são deixadas à própria sorte. Pais sabem tudo sobre as metas da empresa, mas não conhecem o estado emocional e espiritual dos filhos. Cônjuges focam em pagar contas, mas não sabem as dores que o outro carrega no peito. É a inversão de prioridades que destrói a essência da família cristã. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Passe pelo crisol, verso 21. Observe como seu pretendente age quando é elogiado, promovido ou colocado em destaque. Se ele se torna arrogantemente autossuficiente e passa a tratar os outros com desdém, o coração dele não passou no teste do crisol. 2. Priorize o que dura. Verso 24. Não procure um parceiro baseado apenas no sucesso financeiro ou status que ele ostenta hoje. Busque caráter, temor a Deus, temor a Deus é o absoluto respeito a Deus. Ter Deus acima de tudo, em primeiro lugar, até mais do que você. Porque uma pessoa que teme a Deus, por ela temer a Deus, ela vai honrar muito você. Então busque caráter, temor a Deus e disposição para trabalhar, pois a riqueza material é volátil, mas o caráter permanece. Agora para os noivos, conheçam as expectativas, verso 23. Coloquem o coração sobre o rebanho do futuro lar. Conversem abertamente sobre como vão gerenciar o tempo, a vida espiritual e as finanças. Não entrem no casamento sem conhecer o estado da alma um do outro. E para os casados, pastoreie o cônjuge, versos 23 ao 27. Quando foi a última vez que você parou tudo para ouvir de verdade o coração do seu parceiro? Pergunte: como você está? Do que você tem medo? Como posso te ajudar? Pastorear o cônjuge é cuidar da figueira que Deus te deu. Invistam tempo nas pessoas de casa, antes de gastarem toda a energia no trabalho secular. Agora a conclusão. Os 3 pilares de sabedoria de Provérbios 27. Número 1. O amor exige manutenção contínua. O que cuida da figueira comerá do seu fruto. Não existe casamento que prospere no piloto automático. O cultivo exige atenção, carinho diário, doçura nos conselhos e intencionalidade nas pequenas ações de regar a relação. Número 2. As feridas leais do ajuste. O convívio saudável exige que o ferro afie o ferro. Não fujam das conversas sinceras e repreensões leais. O ajuste de temperamento dói no início, mas é o que amadurece e firma a aliança. E 3. Pastoreie o estado de seu lar. Pare de correr apenas atrás de bens temporais, enquanto a atmosfera da sua casa adoece. Coloque o seu coração sobre as ovelhas que Deus colocou sob a sua responsabilidade e zele pela paz do seu lar. Aqui, voltando na lição 1, da primeira conclusão, o amor exige manutenção contínua.
ele fala que o cultivo exige atenção, carinho diário, doçura nos conselhos e intencionalidade. É preciso ter intenção em tudo que faz. Tem pessoas que são dirigidas, conduzidas pelo sentimentalismo. Ah, eu senti isso, eu fiz isso, eu falei aquilo. Provérbios 15, lembrando, fala que a resposta branda desvia o furor. Então é preciso sempre ser intencional, prestar atenção. Isso me irritou, mas não é porque me irritou que eu vou sair por aí gritando e falando de qualquer maneira. Eu vou pensar como vou falar. Vou falar de uma forma branda que provoque mudança e não de qualquer maneira gritando às pressas sem pensar e meditar no como eu vou falar e o que vou falar. Aqui entram os textos de Provérbios 10. É preciso ter diálogo, e Provérbios 15, que nós usamos o símbolo da pomba com o ramo, que é necessário usar a paz. A mensagem principal de Provérbios 27, a mensagem mais urgente de Provérbios 27 para a sua vida sentimental hoje é: o que você não cultiva, rega e protege diariamente, o tempo vai se encarregar de deteriorar e destruir. Muitos casais acreditam que a aliança no altar é o fim da linha, mas ela é apenas o plantio. Se você não regar o jardim da sua casa com palavras de afirmação, se não consertar a goteira, entre aspas, das reclamações diárias, e se não tiver a humildade de usar o regador da dedicação em vez da negligência, o solo do seu casamento vai secar. Pare de negligenciar quem Deus colocou ao seu lado. Assuma hoje o papel de pastorear e cultivar o seu lar, descansando na colheita de paz que o Senhor tem para a sua família. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é o nosso perfeito agricultor e o bom pastor da nossa alma. Nós tantas vezes agimos com preguiça e negligência na nossa vida sentimental, permitindo que a goteira da murmuração e o mato do desinteresse destruam o jardim que Deus nos confiou. Na cruz do Calvário, ele se entregou voluntariamente para adubar a nossa terra seca, regar o nosso deserto espiritual e restaurar em nós a capacidade de amar com zelo e intencionalidade. Hoje, ele quer curar as suas feridas, renovar o seu ânimo para lutar pela sua família e assumir o pastoreio do seu coração. Se você quer hoje entregar o controle da sua vida e do cultivo do seu lar a ele, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você entrega a sua vida, o controle dela, para Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. O sangue dele nos justifica dos nossos pecados e dessa forma podemos chegar até Deus. Como filhos, recebemos como presente o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, e o nosso nome é anotado no livro da vida, que é o livro que fica no céu, que tem o registro de nascimento no reino dos céus. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que dá acesso a Deus, dá para você a presença de Deus pelo Espírito Santo e registra o seu nome no reino do céu, no livro da vida, ore comigo agora. Abra o seu coração e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora tem mais uma última oração, a oração de cultivo e zelo do lar, que está baseada em Provérbios 27. Ore comigo essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo de toda a negligência, desinteresse e preguiça espiritual que permiti entrar no meu relacionamento. Eu peço perdão por cada palavra de murmuração
que funcionou como uma goteira contínua dentro da minha casa, desgastando o amor e a paz. Ensina-me a usar o regador da tua graça diariamente, a cuidar da figueira que tu me deste e zelar com amor, paciência e doçura do coração de quem caminha comigo. Dá-me humildade para aceitar o atrito que me afia e sabedoria para regar esse relacionamento todos os dias e que a minha casa seja um solo fértil da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os teus projetos na vida sentimental. Como eu falei no meio do vídeo, eu vou deixar no canto superior esquerdo a série, um card para a série Provérbios e Trabalho, e no canto superior direito a série Provérbios e Vida Sentimental. Se você perdeu algum dos capítulos anteriores, você vai acessar e você pode ouvir a meditação que for do seu interesse. Deus abençoe a sua vida. Siga sempre firme com o Senhor. E se você lembrou de alguém que está passando por alguma situação no seu casamento, no seu relacionamento, ou alguém que é solteiro, que é solteira, que está buscando vida sentimental com Deus, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa receber os ensinamentos da palavra de Deus, para que ela possa receber a direção que vem do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? E graças a Deus, amém.